Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quinta-feira, 31 de agosto. Fernando Jordão. O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de orçamento para o ano que vem. Como isso afeta a sua vida? É que tem aumento no salário mínimo, te conto já. Tá certo, Fernando? Olha só, aqui a gente está mostrando para vocês a volta para casa na EPNB. Presta atenção no trânsito, como está carregado na EPNB, praticamente parado em muitos pontos ali. Congestionamento grande, reflexo de um acidente envolvendo um carro e um ciclista. No fim da tarde de hoje, tá aí imagens, olha, o ciclista foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros, que estava em estado grave esse ciclista. A pista sentido Núcleo Bandeirante ficou completamente interditada até o fim desse atendimento. A gente estava mostrando para vocês imagens recuperadas de mais cedo e por isso traz um reflexo imediato, inclusive agora na volta para casa, lá na EPNB. E tem mais destaques para você. Ônibus pega fogo em Planaltina, 40 crianças estavam no veículo e os bombeiros levaram 30 minutos para conter as chamas. Quedas de energia na Asa Norte, moradores reclamam do prejuízo com a queima de equipamentos elétricos. E a gente explica como o consumidor deve agir em casos parecidos. Mulher em surto psicótico tenta agredir uma funcionária da UBS 2 de Planaltina com um canivete. Presa a quadrilha que é acusada de extorquir pessoas ameaçando vazamento de nudes. Polícia de Formosa conclui a investigação de um caso de feminicídio. A vítima estava com o acusado há 15 dias. Deu mole e perdeu. Homem deixa a bicicleta sem cadeado para fazer compras e quando volta não encontra mais a bike. Bandidos que aplicavam golpes em idosos debocham das vítimas. O governo prevê aumento de R$ 101 no salário mínimo para o ano que vem. CPI do 8 de janeiro, cacique José Acácio Sererê Chavante presta depoimento e distritais veem contradição. Alunos do Centro Olímpico de Braslândia questionam o fim de algumas modalidades. Se você gosta de apostas, tem novidade no mercado. A Caixa volta a administrar a famosa raspadinha. Já estamos no ar. 7 horas e 29 minutos, a gente abre essa edição do SBT Brasília, segunda edição, mostrando aqui para vocês imagens de agora a pouco do hospital de base. Porque é para lá que foram levados os operários que estavam trabalhando na estrutura de montagem ali do 7 de setembro, na esplanada dos ministérios. Houve um acidente com os operários que estavam montando essa estrutura e eles foram encaminhados para cá, para o hospital de base. A nossa repórter Vitória Mello já está lá, daqui a pouco ela vai atualizar para a gente todo o cenário, todo o estado desses operários e, é claro, também o que foi que aconteceu, como foi esse acidente com esses operários, então, que montavam essa estrutura na esplanada dos ministérios. Agora, 7 horas e 30 minutos, vamos girar e trazer para vocês informações da volta para casa nas principais vias do DF. Tem muita gente voltando para casa lá da IPTG e essas aqui são imagens na altura do viaduto Israel Pinheiro. Olha só, trânsito intenso nos dois sentidos da pista, bastante carregada, tanto na pista principal quanto também na marginal. A gente consegue ver claramente aqui muitos faróis aqui na pista, só os farolzinhos acesos aí. E quem segue para Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia, então, enfrenta um trânsito bastante carregado. A gente está girando a câmera agora para mostrar uma outra via. Se estava trânsito pesado lá na IPTG, agora aqui em outro lado do DF, na Épia, na altura do Colorado, a gente está vendo trânsito tranquilo, então, para os motoristas que pegam a saída norte da cidade. Para quem vai para Sobradinho, Planaltina, viagem mais demorada, mais tranquila, então, aqui para os motoristas que seguem na saída norte do Distrito Federal. E olha, você lembra das raspadinhas? Aquele jogo em que a gente precisava usar uma caneta ou então uma moeda para raspar uma cartela e tentar a sorte? Pois é, elas vão voltar. E alunos de judô e jiu-jitsu foram pegos de surpresa ao saber que o GDF suspendeu as aulas em Braslândia. E se você tem créditos a receber do Nota Legal, espera aí que eu explico para você o que aconteceu. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. A gente segue agora direto, com muita informação para vocês. A gente já volta lá para o hospital de base, porque agora há pouco houve um acidente
com operários que trabalhavam na montagem da estrutura para o 7 de setembro, lá na Esplanada dos Ministérios. A repórter Vitória Mello vai aparecer aqui para mim, ela já está ao vivo com a gente em frente ao hospital de base, para onde as vítimas foram levadas. Vitória, boa noite, conta tudo para a gente, o que aconteceu. Oi, Kenzo, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse acidente teria acontecido ali por volta de 4 horas da tarde no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Os trabalhadores estavam montando uma estrutura metálica que será usada no desfile de 7 de setembro. Essa estrutura seria um arco e esses trabalhadores teriam caído de uma altura de cerca de 13 metros. 4 operários foram trazidos aqui para o hospital de base. Um deles, a gente tem informação que não teria resistido aos ferimentos. Infelizmente, teria morrido aqui no hospital. Os outros 3 trabalhadores estão, pelas informações que a nossa produção apurou aqui no hospital de base, estariam passando por cirurgia. Um desses trabalhadores, inclusive sofreu traumatismo craniano. Bom, os familiares desses trabalhadores estão aqui no hospital. Nós tentamos contato com esses familiares que estão, claro, muito abalados e eles não quiseram gravar entrevista, mas estão aqui buscando informações sobre essas cirurgias e até mesmo sobre esse óbito, que segundo o segurança aqui do hospital, ele não teria informação dessa morte desse trabalhador, mas os familiares dizem que sim, que um desses trabalhadores acabou não resistindo. A nossa produção tentou contato com a empresa responsável por essa montagem, da estrutura, mas não tivemos retorno. Kenzo? Obrigado, Vitória, pelas informações. É claro que se tiver novidade sobre esse caso, volta aqui com a gente para a gente atualizar todo mundo que está em casa, então, sobre esse acidente grave que aconteceu lá na montagem da estrutura da Esplanada dos Ministérios para o 7 de setembro. E olha, um ônibus pegou fogo hoje à tarde, próximo a Planaltina, na BR-020, sentido Plano Piloto. O veículo ficou completamente destruído, os bombeiros levaram cerca de meia hora para conseguir conter as chamas. O coletivo da empresa Instituto Esporte e Vida transportava 40 crianças e 6 adultos. Todos foram retirados sem ferimentos. Por causa da forte fumaça, a rodovia teve de ser interditada e só foi liberada horas depois. Segundo o próprio Instituto, o ônibus sofreu uma pane elétrica que teria provocado o incêndio. Moradores do final da Asa Norte reclamam das constantes quedas de energia. Além da insegurança, tem ainda o prejuízo com a queima de equipamentos elétricos. O tempo nublado não é apenas sinal de chuva, mas também de preocupação para os moradores da 216 Norte. Basta cair uma chuvinha e a gente já sabe que a luz vai cair também. Se não totalmente, pelo menos uma fase. É uma irresponsabilidade com os moradores, uma falta de compromisso da empresa com os moradores, a gente passar por esse tipo de situação constantemente. Então, assim, anualmente, começou a chover, os problemas se repetem. Seu Manuel é zelador do Bloco D há 33 anos. Ele conta que a falta de energia é recorrente na quadra. No último fim de semana, eles tiveram problema no fornecimento por mais de 12 horas. Essa semana ficamos aqui de 21 e 17 da noite até no dia seguinte, às 10h20, sem energia. A energia só numa fase. Aqui no Bloco E, os moradores tiveram um prejuízo com o refletor e com os equipamentos que protegem as câmeras de segurança das oscilações de energia. 2 placas queimaram e por pouco o serviço como esse, de registrar quem passa por aqui, não deixou de ser feito. Sem falar das despesas do condomínio, que acabam sendo afetadas também, porque aumentam as despesas ordinárias com as manutenções e reposições dos equipamentos que são queimados com as interrupções bruscas de energia. Além dos gastos adicionais com o condomínio, os moradores também estão tendo prejuízos em casa. Não é incomum ter relatos de moradores a respeito de equipamento que queimou, enfim, geladeira que não funciona mais e por aí vai. Já queimou liquidificador, já queimou torradeira, já queimou cafeteira. A Neoenergia informou que as ocorrências não têm relação com as fortes chuvas. Informou que a situação é causada pela grande quantidade de furto de cabos na região e que apenas na última terça-feira, 8 casos foram registrados na Asa Norte. Essa prática criminosa afeta todos aqueles que estão na região onde ocorreu o furto, podendo inclusive pôr em risco a vida de pessoas que utilizem home care e outros equipamentos vitais que dependem de energia para o furto. Mas os moradores contestam essa justificativa. Será que só furtam cabos quando a chuva chega?
Olha, uma especialista em direito do consumidor explicou o que deve ser feito caso o morador tenha prejuízo em casa por causa da queda de energia. Esse consumidor deve, primeiramente, procurar a própria concessionária a fim de que ela, no prazo de 90 dias, promova o ressarcimento desse produto ou a substituição dele. Caso isso não seja realizado dentro do prazo previsto ou mesmo haja uma negativa por parte dessa concessionária, esse consumidor deve reunir o maior número de provas, de documentos que comprovem o dano, procurar os juizados especiais de sua localidade ou mesmo o PROCON local, para formalizar essa reclamação, essa denúncia, a fim de que seja possível o ressarcimento pelos danos materiais e morais em razão da queda de energia. 7h40, o governo federal deixou para o último dia o envio ao Congresso Nacional do projeto de orçamento da União para o ano que vem. O Fernando Jordão está acompanhando todo esse assunto aqui com a gente. Fernando, que todo mundo quer saber como é que vai ficar o valor do salário mínimo para o ano que vem. Qual é a proposta ali que o governo apresentou? Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Kenzo, vou dar a informação logo já de cara, R$ 1.421. Esse deve ser o salário mínimo a partir de 2024, pelo menos por essa proposta do governo. Um aumento aí de R$ 101 em relação aos atuais R$ 1.320. Portanto, R$ 1.421 é o valor do salário mínimo previsto nesse projeto aí do orçamento para 2024. Você falou da última hora, é porque o Congresso tem até o fim de agosto, né? O governo, aliás, tem até o fim de agosto para enviar esse texto para o Congresso, que agora tem até o fim do ano, né? Até o fim do ano legislativo, dia 22 de dezembro, para avaliar aí, para analisar esse texto enviado pelo governo federal. E se muita gente está pensando que vai ter que apertar as contas com esses R$ 1.421, a gente sabe que um aumento de 101 não é lá muita coisa, né? Mas se muita gente vai ter que apertar as contas, o governo federal também. Isso porque esse orçamento prevê que o governo vai ter um déficit zero, ou seja, que ele não vai gastar mais do que ele arrecada. Isso, inclusive, era uma das propostas que estava aí no arcabouço fiscal, né? Aquelas novas regras fiscais que, aliás, foram sancionadas pelo presidente Lula também nesta quinta-feira. Então, R$ 1.421, salário mínimo a partir de 2024. Volto com você, Kenzo. Fernando, obrigado pelas informações. E olha, a Polícia Civil prendeu hoje em Goiás os líderes de uma quadrilha especializada em extorquir pessoas, ameaçando o vazamento de nudes. As investigações da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, conseguiu chegar até um trio que de Goiânia fazia vítimas aqui no Distrito Federal. Em apoio com a Polícia Civil de Goiás, hoje foi deflagrada a operação que prendeu preventivamente 2 homens e uma mulher na capital goiana. De acordo com as investigações, eles procuravam vítimas por meio de aplicativos de relacionamento e redes sociais. Depois que ganhavam a confiança dessas pessoas, acabavam convencendo elas de enviarem fotos íntimas. Em posse dessas imagens, iniciavam as graves ameaças, como divulgação para parentes e para amigos, para o pessoal do trabalho, se não houvesse pagamento de R$20 mil. Eles responderão pelos crimes de extorsão, associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. E olha, uma mulher em surto psicótico tentou agredir uma funcionária da UBS 2 de Planaltina com um canivete. De acordo com as pessoas que estavam ali no local, a mulher teria se alterado por causa da demora no atendimento. A Secretaria de Saúde informou que, na verdade, a mulher já é vinculada ao CAPS da região e teria chegado mais cedo na UPA pedindo apenas um lugar para dormir e que foi acolhida pela equipe. Quando ela acordou, ficou bem alterada, foi quando ela tentou atacar uma técnica em saúde bucal com um canivete. A equipe percebeu que essa mulher estava em surto e prestou atendimento médico. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Planaltina. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia da região. A Polícia Civil de Formosa, em Goiás, concluiu a investigação do feminicídio de Gislene Ramos de Jesus Santos. Ela foi morta pelo homem com quem namorou por apenas 15 dias. E, segundo a polícia, antes de ser preso, ele enviou um áudio a um pastor pedindo oração. Gislene foi morta na quarta-feira, dia 23 de agosto, pelo namorado. A motivação teria sido uma discussão entre os dois durante a madrugada. O homem escondeu o corpo de Gislene no matagal dos fundos da residência e, no mesmo dia, se entregou na delegacia de Formosa. A investigação que, na verdade, o suspeito atingiu a Gislene com golpes, possivelmente murros ou pisões,
e ela acabou falecendo em função de traumatismo crânioencefálico. O caso foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. E olha, um homem teve a bicicleta furtada em um supermercado no Guará. Foi na quarta-feira. As imagens mostram ele deixando a bicicleta na entrada do estabelecimento. Mas reparem aí que ele não coloca o cadeado. Minutos depois, outro homem aparece aí e leva a bicicleta. Está aí o homem com o celular, falando no celular, e leva a bicicleta. Por isso é que sempre é importante a gente alertar e colocar assim o cadeado. Infelizmente não tem como confiar. A Polícia Civil, inclusive, investiga esse furto. E quem tiver alguma informação sobre esse homem que aparece com o celular e furtando a bicicleta, pode ligar para o 197. A polícia mira integrantes de um grupo criminoso acusado de aplicar golpes em idosos. Na troca de mensagens entre os bandidos, eles debochavam das vítimas. A polícia começou a investigar o golpe no começo do ano passado, depois que uma mulher fez a denúncia na 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho. Durante as investigações, a polícia descobriu que moradores de outras cidades do DF também tinham sido vítimas da mesma quadrilha. A maioria das vítimas é de pessoas idosas, aposentados e pensionistas. E, principalmente, pessoas que estejam passando por alguma privação financeira. Em conversa pelo WhatsApp, o marido de uma vítima pede que os criminosos devolvam R$30 mil do empréstimo e ameaça chamar a polícia. O golpista conta para um comparsa que deu BO por causa dos empréstimos e diz na mensagem que respondeu à vítima que trabalhava com parafusos. Na sequência, debocha com uma mensagem de risos. 15 pessoas foram presas e outras 7 ainda estão foragidas. Os criminosos foram encontrados nas cidades de São Paulo, Marília, Santo André e Guarulhos. Aplicando golpes em todo o país, o prejuízo das vítimas pode chegar a R$50 milhões. Pelo menos 7 empresas de fachada, chamadas de financeiras, foram utilizadas pelo grupo para cometer os golpes milionários. Todas as contas vinculadas às pessoas físicas e jurídicas ligadas a essa organização criminosa estão travadas, estão bloqueadas, exatamente para que depois, por meio do Poder Judiciário, possa haver algum ressarcimento às várias vítimas. Agora, às 7h47, começou a chover forte, claro, está influenciando, impacto direto no trânsito. Vamos dar uma olhada aqui na saída sul da cidade, para os motoristas que pegam aí o final da Asa Sul, no sentido Guará também, Estrada Parque Aeroporto, trânsito bastante carregado, chuva forte nesse momento, a gente consegue ver alguns respingos aí nessa imagem desse ponto. Agora, Eixão Norte, na altura da 206, vamos mostrar aqui, olha só, o carro está até fluindo com tranquilidade, sim, mas aí a gente consegue ver bem o volume de chuva forte, então, na Asa Norte. Atenção redobrada para os motoristas, hein, pessoal? E olha, a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa ouviu hoje o cacique José Acácio Sererê Chavante. Para os distritais, o cacique caiu em contradição. O indígena foi questionado se conhecia um fazendeiro do Mato Grosso e se ele havia financiado a vinda para o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Mas o cacique negou. O senhor conhece o fazendeiro Didi Pimenta? Foi ele quem financiou o senhor para trazer seu povo para a frente do quartel? Não. Mas o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI, apresentou um vídeo no qual o fazendeiro Didi Pimenta diz que reuniu recursos para mandar indígenas para Brasília para protestar contra o resultado das eleições de 2022. Fui procurado pelo meu amigo cacique e pastor Sererê, que queriam ir para Brasília. E o cacique negou novamente. E a consciência, eu estou falando tudo isso, a verdade. Tá? E ele pode até esse que está falando no vídeo, pode até me conhecer, mas não conheço não. José Acácio Sererê Chavante está preso desde dezembro do ano passado e se tornou réu após decisão do Supremo Tribunal Federal por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante, disse que vai propor a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do cacique e do fazendeiro Didi Pimenta. 7h49, vamos voltar ao Elo, direto do Hospital de Base, que tem atualização sobre os operários que se acidentaram
na montagem da estrutura do 7 de setembro lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Vitória. Oi, Kenzo. Os bombeiros confirmaram a morte de um dos trabalhadores que caíram durante a montagem dessa estrutura metálica lá na Esplanada dos Ministérios. Viu? Essa morte ocorreu aqui no hospital de base. As outras 3 vítimas estão internadas, uma delas em estado grave na sala vermelha aqui do hospital. Ali, na área de internação, os familiares seguem acompanhando para ter mais informações sobre o estado de saúde dessas vítimas, mas então o que a gente tem até agora é que 4 vítimas foram trazidas aqui para o hospital e uma delas não resistiu. Kenzo. Que triste notícia. Obrigado, Vitória, pelas informações e pela atualização desse caso. E olha, mais de 500 alunos querem saber por que o GDF decidiu cancelar algumas modalidades esportivas no Centro Olímpico de Braslândia. Os alunos de judô e jiu-jitsu foram pegos de surpresa na noite desta quarta-feira. A gente recebeu a notícia de que não vai ter mais a modalidade de judô aqui no Centro Olímpico. E isso é muito triste, a gente não foi nem avisado se vai continuar, se não vai continuar, Os nossos professores, eles foram desligados hoje. Os estudantes fizeram, inclusive, um abaixo-assinado pedindo a volta das atividades. Eu estou muito entristecida com a secretaria, porque era pelo menos para eles informar o que aconteceu para nós. E nós queremos sim, nós queremos a nossa modalidade, nós queremos nossos professores de volta, nós queremos as nossas aulas normal. Não só estou falando por mim, como estou falando com vários outros alunos. Nós fizemos a abaixo-assinada, somos 565 alunos querendo, lutando para os nossos direitos. Olha, nós entramos em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, que é responsável pelos Centros Olímpicos. A informação é que foi feito um balanço sobre os serviços e para as aulas judô, taekwondo e jiu-jitsu houve uma baixa adesão da comunidade. Por isso foi feito um ajuste no horário de pessoal, mas os alunos matriculados não serão prejudicados quanto aos exames de faixa. Pessoal, aviso para quem está esperando o depósito do Nota Legal, que estava previsto aí para a segunda quinzena de agosto. Algumas pessoas procuraram a nossa produção para saber informações sobre a demora no depósito. Nós entramos em contato com a Secretaria de Economia e a resposta é a seguinte: o pagamento foi remarcado agora para a segunda quinzena de setembro. A Secretaria de Economia não explicou o motivo. E se você gosta de apostas, então tem novidade no mercado. A Caixa vai voltar a administrar a famosa raspadinha. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Lotex, loteria instantânea exclusiva, deve ser liberada já a partir do próximo dia 10 de setembro. As raspadinhas foram retiradas do mercado em 2015 por serem consideradas um jogo ilegal. Assim como qualquer aposta, parte dos recursos movimentados volta para o governo federal e é aplicado, por exemplo, no esporte, cultura e na segurança pública. Os prêmios que não forem retirados voltam para a União. O governo espera arrecadar cerca de 3 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada agora no trânsito. Na Épia, perto do Sofsul, trânsito bastante carregado. Chove nesse momento, na altura do quilômetro 9, ali perto do Sofsul. Então, motorista que vai pegar a Épia, atenção redobrada. Pista molhada, muitos carros então na pista, trânsito congestionado. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite. Amanhã eu estou de volta, a partir das 7h30. Tchau, tchau.